Olá, Fabrício Venâncio aqui, e hoje eu quero falar com você sobre 2 passos obrigatórios para atrair dinheiro inesperado. Não dinheiro que você já está contando, não aquele dinheiro que depende de esforço, cobrança, insistência ou desgaste, mas dinheiro que chega de formas que você não estava prevendo, dinheiro que aparece, dinheiro que destrava. E antes de falar desses 2 passos, eu preciso que você se observe com honestidade agora, porque talvez você vá se reconhecer em algo que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Talvez você sinta que existe um bloqueio invisível impedindo o dinheiro de chegar até você. Nada externo, nada óbvio, um bloqueio silencioso. Você trabalha, se esforça, tenta fazer tudo certo, mas, curiosamente, toda vez que o dinheiro parece que vai sobrar, surge um gasto inesperado. Um problema, um imprevisto, uma conta que não estava nos planos. Ou então, quando aparece uma oportunidade clara de ganhar mais, algo interno trava. Você hesita, adia, duvida ou simplesmente deixa passar. E talvez você já tenha percebido um padrão ainda mais frustrante. O dinheiro nunca chega fácil para você. E quando chega, ele some rápido. Não porque você seja irresponsável. Não porque você não saiba ganhar dinheiro. Mas porque existe algo acontecendo em um nível muito mais profundo. Existe uma explicação brutal para isso. E quase ninguém tem coragem de te contar. Você foi programado para afastar o dinheiro antes mesmo dele chegar. Isso não tem nada a ver com azar, não é falta de merecimento, não é uma punição espiritual, é programação mental, repetida, enraizada, automática. Desde muito cedo, códigos foram instalados na sua mente sem que você percebesse, frases que você ouviu, sentiu ou absorveu como verdade, mesmo sem concordar conscientemente. Dinheiro fácil não existe. Se veio rápido, vai embora rápido. Quem ganha muito, perde depois. É melhor pouco garantido do que muito arriscado. Essas frases não ficaram só no campo das ideias. Elas viraram comandos subconscientes. Hoje, o seu corpo, as suas decisões e até as suas emoções funcionam como um radar que repele dinheiro, principalmente o dinheiro inesperado. E o resultado disso é dolorosamente previsível. Você sente que está sempre quase prosperando. Você recebe algo e logo depois perde. Você vê oportunidades passando, clientes desaparecendo, negócios travando, sem nenhuma explicação lógica. E o pior de tudo não é nem isso. O pior é que você quer prosperar. Você deseja mudar de nível, mas o seu próprio subconsciente não permite. Ele te mantém preso no mesmo padrão financeiro. Ele cria situações para confirmar a crença que foi instalada lá atrás. Ele não deixa você subir enquanto o código antigo continua ativo. E é por isso que a verdade é simples, embora desconfortável. Não adianta aprender técnicas novas se o seu sistema interno continua recusando dinheiro. Você pode estudar, trabalhar mais, visualizar, orar, fazer afirmações, rituais, cursos, métodos. Mas enquanto a sua programação interna continuar dizendo, mesmo em silêncio, dinheiro inesperado não é seguro. A realidade vai obedecer. E nada flui. Agora, se você se identificou com o que eu descrevi até aqui, então preste atenção, porque a partir daqui a conversa muda. Porque não adianta só entender o problema. O que realmente transforma é entender como o dinheiro responde ao seu estado interno. E é aqui que entram os 2 passos obrigatórios para atrair dinheiro inesperado. Não são técnicas externas, não são estratégias complicadas, são ajustes internos que, quando feitos na ordem certa, mudam completamente o jogo. E o primeiro passo é aquele que quase todo mundo ignora: mudança do estado interno. Isso é fundamental você entender. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você sente. O dinheiro não responde ao seu discurso mental, ele responde ao seu estado emocional dominante. Se, no fundo, o que você sente todos os dias é ansiedade, medo de faltar, preocupação constante com contas, tensão ao olhar o saldo bancário, ou até culpa por prosperar, então por mais que você deseje abundância, o que você está vibrando é escassez. E a escassez não entrega dinheiro. Ela entrega mais escassez, ela entrega atrasos, imprevistos, bloqueios, perdas misteriosas. E aquela sensação de que você está sempre correndo atrás. É por isso que tantas pessoas dizem: e eu penso positivo, mas nada muda. Porque o pensamento até tenta ir para frente, mas o corpo continua vibrando medo. E o corpo sempre vence. O dinheiro não entra em um sistema que está em estado de alerta, tensão ou sobrevivência. Ele não flui para um campo emocional que está dizendo o tempo todo: não está seguro. Pode faltar, isso não vai durar. Por isso,
O primeiro passo não é visualizar dinheiro, não é afirmar dinheiro, não é correr atrás de dinheiro. O primeiro passo é mudar o estado emocional. É exatamente aqui que tudo começa a destravar. Quando o seu estado interno muda, algo muito específico acontece no seu corpo. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo de recepção. Em vez de ansiedade, você começa a sentir leveza. Em vez de tensão, surge segurança. Em vez de preocupação constante, aparece uma sensação silenciosa de já está resolvido. E esse sentimento é o sinal mais importante de todos. Porque quando o seu corpo entra nesse estado, ele começa a vibrar como alguém que já recebeu, não como alguém que está implorando. Esse é o primeiro marco da virada. Quando o estado interno muda, o dinheiro deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que se aproxima. Você para de empurrar a vida com força e começa, finalmente, a permitir. E esse é o primeiro passo obrigatório. Fazer o seu corpo entrar na frequência de quem já está seguro, de quem já está sustentado, de quem não está mais tentando provar nada para o mundo. Sem isso, nada sustenta. Com isso, tudo começa a se mover. E agora que você entendeu o primeiro passo, existe um segundo passo, ainda mais decisivo, porque ele é o que transforma essa nova sensação interna em movimento real de dinheiro. Agora que você entendeu o primeiro passo, a mudança do estado interno, existe algo ainda mais decisivo. Porque mudar o estado emocional abre o caminho, mas é o segundo passo que faz o dinheiro se mover de verdade. E esse passo quase ninguém entende. O dinheiro precisa ser assumido internamente como algo que já chegou. Não como desejo, não como esperança, mas como um fato interno. Aqui acontece uma virada muito importante. A sua mente consciente sozinha não consegue sustentar isso por muito tempo. Ela tenta, mas volta ao velho padrão. Ela até pensa, vai dar certo, mas logo surge o pensamento automático. E se não der? E se demorar? E se isso for só mais uma ilusão? É por isso que o segundo passo não depende de força mental. Ele depende de instalar uma nova identidade vibracional. Não é repetir afirmações vazias. Não é se convencer racionalmente. É fazer o subconsciente assumir como verdade que o dinheiro já veio. Quando isso acontece, algo muito específico muda dentro de você. Pensamentos antigos começam a perder força quase sozinhos. Frases internas como, não vai dar, o dinheiro demora, nada acontece para mim, param de surgir com a mesma intensidade. E no lugar delas, surgem códigos completamente diferentes, muito mais silenciosos e poderosos. Já está resolvido. O dinheiro já veio e eu recebo com facilidade. Percebe a diferença? Não é empolgação, é alívio. E o alívio é o sinal mais claro de que o subconsciente aceitou uma nova realidade. Enquanto você dorme, sem esforço, sem resistência, sem debate mental, o subconsciente começa a operar como se aquele dinheiro já estivesse resolvido. E quando o interno aceita, o externo obedece. Isso não é metáfora, é mecânica. O seu campo vibracional muda para a frequência de quem já recebeu, de quem já pagou o que precisava pagar, de quem já respirou aliviado, de quem já saiu da tensão. E quando isso acontece, a realidade começa a se reorganizar. Não de forma mágica, teatral ou exagerada, mas de forma prática. Coisas que estavam travadas começam a destravar. Valores que pareciam perdidos reaparecem. Pagamentos que estavam parados são liberados. Clientes antigos reaparecem. Convites surgem. Ideias começam a gerar retorno. E muitas vezes isso acontece por caminhos que você jamais conseguiria planejar racionalmente. Por isso, parece coincidência. Mas não é. É apenas a realidade correndo para acompanhar uma mente que já assumiu. Já aconteceu. Esse é o segundo passo obrigatório. Sem ele, a pessoa até melhora emocionalmente, mas continua esperando. Com ele, o estado interno deixa de ser espera e se transforma em permissão. E quando a permissão acontece, o dinheiro encontra espaço para entrar. Agora, entendendo esses dois passos juntos, o estado interno, certo? E a sensação assumida de que já chegou, fica claro por que algumas pessoas começam a receber dinheiro inesperado, enquanto outras continuam apenas tentando. Agora, talvez você esteja pensando algo muito honesto. Tá, eu entendi os dois passos. Mudar o estado interno, assumir internamente que o dinheiro já chegou, mas como é que eu faço isso de verdade? E essa pergunta é essencial, porque a verdade é simples. Mudar a mente sozinho não é fácil. Não é porque você não é capaz. É porque o bloqueio não está na parte consciente. A mente consciente até entende. Ela concorda, ela assiste vídeos, lê livros, tenta pensar positivo,
Mas quem decide mesmo é o subconsciente. É ele que reage automaticamente. É ele que entra em alerta quando o dinheiro se aproxima. É ele que cria o aperto no peito, a ansiedade, o medo de perder, a culpa por receber. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas fica presa nesse ciclo estranho. Elas entendem o que precisa ser feito, mas não conseguem sustentar o estado interno, certo? Por tempo suficiente. Foi exatamente por isso que eu criei o ativador de dinheiro inesperado 2.0, não como motivação, não como técnica que você precisa lembrar de aplicar, não como mais um conteúdo genérico sobre lei da atração. Isso aqui é outra coisa. O ativador de dinheiro inesperado 2.0 é um áudio subliminar, projetado para atuar diretamente no ponto onde o bloqueio realmente existe, o subconsciente. Você não precisa forçar pensamento, não precisa repetir frases, não precisa acreditar conscientemente. O áudio trabalha enquanto você ouve, inclusive durante o sono, instalando comandos diretos no sistema que controla suas reações automáticas ao dinheiro. É por isso que eu chamo isso de cirurgia mental, porque ele atua exatamente para dissolver as crenças que sabotam sua entrada financeira, remover o medo inconsciente do dinheiro, especialmente do dinheiro inesperado, instalar o código interno do dinheiro, chega até mim, ativar o campo vibracional da recepção, que é o oposto do esforço, e permitir que o inesperado aconteça sem que sua mente expulse isso no caminho. Esse ativador não surgiu do nada, a versão 1 já foi testada e os resultados foram absurdos. Pessoas recebendo dinheiro que nem lembravam que tinham para receber. Clientes reaparecendo sem aviso. Pagamentos liberados do nada. Oportunidades surgindo de fontes completamente improváveis. Pix chegando de onde a pessoa jamais imaginaria. E o ponto em comum não era sorte. Era o mesmo padrão. O subconsciente parou de resistir. Agora, na versão 2.0, eu peguei tudo que funcionou e amplifiquei. Ela está mais profunda, mais estratégica, mais alinhada com os padrões neurológicos que realmente liberam o fluxo financeiro. O objetivo é simples: fazer com que aqueles 2 passos que você acabou de entender não dependam mais da sua força mental. O áudio faz o trabalho pesado. Enquanto você descansa, enquanto dorme, enquanto simplesmente ouve, o seu sistema interno começa a aceitar uma nova realidade. Receber é seguro, receber é natural, receber é permitido. E quando essa permissão se instala, o dinheiro encontra espaço para entrar. Agora, deixa eu falar com você com muita honestidade. Existe um custo silencioso que quase ninguém percebe. E ele não aparece no extrato bancário de imediato. É o preço de adiar a prosperidade. Cada semana que passa, sem você liberar o acesso ao dinheiro que já poderia estar fluindo para a sua vida, você paga com coisas que nem sempre ficam tão óbvias. Você paga com oportunidades que você nem percebe que perdeu. Ideias que até surgem, mas não se concretizam. Convites, clientes, vendas e possibilidades que aparecem e evaporam. E aquela sensação frustrante, quase silenciosa de cara, era para eu estar mais longe. E tudo isso acontece por um motivo simples. Você ainda não ativou o comando interno que autoriza o dinheiro a entrar. Não é falta de esforço, não é falta de capacidade, é autorização interna. E é aqui que entra algo importante que eu preciso deixar muito claro. O ativador de dinheiro inesperado 2.0 não é um curso, não é uma aula longa e não exige semanas de prática, disciplina ou força mental. Ele foi criado para gerar movimento rápido, elevar o seu campo vibracional e abrir espaço para que o dinheiro chegue por caminhos que você nem imagina racionalmente. E justamente por eu estar lançando essa nova versão agora num dos momentos mais desafiadores do ano, quando o peso financeiro bate mais forte, eu tomei uma decisão consciente. Não faz sentido cobrar o valor cheio neste momento. O valor real deste ativador é R$ 297. Mas, por tempo limitado, você pode garantir acesso imediato por apenas R$ 47. Sim, menos do que muita gente gasta sem pensar numa saída, num delivery, numa compra rápida no mercado. Mas com potencial para gerar um retorno que não se mede só em dinheiro, mas em alívio, segurança interna e sensação de que finalmente algo destravou. Isso não é exagero. É exatamente o que já aconteceu com quem usou a versão anterior do ativador. E agora você tem a chance de acessar uma versão ainda mais profunda, mais estratégica e mais poderosa, sem desculpas, sem travas e com um preço que não pesa. Agora, um ponto muito importante: este ativador não promete mudar sua vida inteira em um único áudio. Ele não resolve todos os problemas da sua vida de uma vez. Ele é o primeiro passo. O clique interno que ativa o campo de recepção, que
muda o que você vibra, que autoriza o dinheiro a aparecer, que destrava sinais que estavam fechados. E quando isso acontece, os próximos passos ficam infinitamente mais fáceis. Porque agora você não está mais nadando contra a própria mente, e para que você possa testar isso com tranquilidade, sem medo e sem pressão, eu estendi a garantia. Normalmente produtos como este oferecem 7 dias. Aqui você tem 30 dias completos. 30 dias para usar o ativador de dinheiro inesperado 2.0, ouvir o áudio quantas vezes quiser, colocar em prática e observar a mudança. Se durante esse período você não sentir movimento, não perceber diferença real, não notar nenhum sinal claro de desbloqueio, é só me mandar uma mensagem. 100% do seu investimento será reembolsado. Sem perguntas, sem enrolação, sem ressentimento. A responsabilidade é minha. Se isso faz sentido para você, toque no link que está no primeiro comentário fixado e faça sua ativação agora. Depois disso, é só observar o inesperado começando a entrar onde antes só existia trava